Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma resenha do canal Livros e Ideias e hoje para apresentar uma obra espetacular, muito boa, acho que vocês vão gostar muito, participem dessa resenha e acho que vocês não vão se arrepender não, assistam até o fim. Então ela é a Capitães de Areia, uma obra de Jorge Amado e é categorizado como um romance social. Ela é uma obra muito importante, icônica da literatura brasileira, que foi publicada em 1937. É o livro mais marcante do movimento literário chamado realismo social, que retrata as questões sociais e a vida, as condições de vida das classes menos privilegiadas, menos desenvolvidas. A trama se desenrola na cidade de Salvador e gira em torno de um grupo de jovens órfãos e desamparados, né? Temos dois lá, tem jovens órfãos e tem jovens desamparados. Eles se intitulam de Capitão da Areia. Esses meninos vivem num trapiche abandonado e se envolvem em atividades como furtos, pequenos delitos e travessuras, para conseguir sobreviver em meio à pobreza e à negligência social. O enredo segue a vida desses personagens muito complexos e importantes e cativantes, explorando suas histórias individuais, seus desafios pessoais e as amizades profundas que eles fizeram entre eles. Jorge Amado, utilizando essa obra, ele aborda temas como a infância marginalizada, a exploração infantil, a desigualdade social e a falta de oportunidades para os menos favorecidos. Então é bem amplo a temática da obra. Ao longo da narrativa, o Jorge Amado constrói uma atmosfera dinâmica e colorida da cidade de Salvador, destacando tanto a beleza cultural quanto as duras realidades enfrentadas pelos protagonistas. Enfim, o conflito social existente entre a classe mais abastada e o pessoal marginalizado. E em Salvador era muito comum a gente perceber esse traço, hoje deve estar melhor. Capitães de Areia é uma leitura muito impactante e das pessoas que vivem à margem da sociedade. Capitães de Areia apresenta uma série de personagens bem marcantes e que todas elas têm um papel importante na obra, alguns mais relevantes, outros menos relevantes. O Pedro Bala é o líder, carismático, e ele é o corajoso, inteligente, e ele tem um senso de responsabilidade com relação a outros meninos. Ele se sente um pouco responsável pela vida dos outros meninos. Sua liderança é essencial para que esse grupo funcione, estabelecendo uma hierarquia, e é muito respeitado. A Dora é a única menina entre os Capitães da Areia. Ela é destemida e é independente. É uma personagem forte e determinada e que desafia as expectativas de gênero da sociedade. O professor é um menino inteligente e estudioso que sonha em se tornar médico. Ele age como o cérebro do grupo, sempre buscando soluções criativas para os desafios que o pessoal enfrenta no dia a dia. Depois a gente tem o Gato, que é um habilidoso e astuto menino e é um dos melhores ladrões do grupo. Ele é leal aos Capitães da Areia e desempenha um papel importante nas atividades do grupo em função da sua capacidade, da sua
entre aspas, né, habilidade de fazer aquelas atividades menos legais, vamos dizer assim. O Sem Pernas é um garoto que perdeu as pernas após ser atropelado por um trem. Ele é um membro valioso dos Capitães de Areia devido à sua habilidade em tocar violão e entreter as pessoas. Então eles usavam muito o Sem Pernas nos seus roubos e nos seus... Como é que chama isso? Nos seus roubos. Boa Vida é um menino religioso que tenta manter a fé e a moralidade, mesmo naquelas condições hostis, né, que dificultam a sua vida. O Pirulito é o mais jovem dos Capitães de Areia. É carinhoso e inocente, trazendo uma sensação clara da vulnerabilidade que tem esse grupo. Ele apresenta outros personagens secundários, mas igualmente importantes, que é o padre José Pedro, que é um líder religioso que está sempre tentando ajudar de alguma forma, na forma que ele pode, esses meninos. E a dona Ninha é uma mulher bondosa que oferece abrigo e comida para eles. Às vezes ela recebe um troco não muito... vamos dizer assim, justo, não muito grato. O estilo de escrita é o realismo social, como nós falamos, que se preocupa para retratar de uma maneira muito fiel as condições da vida, de vida dessas classes menos privilegiadas. A narrativa é feita em terceira pessoa, portanto ela é onisciente. A gente pode participar com bastante envolvimento na trama. Ela possui também elementos de romantismo, principalmente na forma como este romantismo é retratado entre os personagens, suas emoções e os conflitos internos que enfrentam. O estilo literário de Jorge Amado ele utiliza uma linguagem coloquial e regional que reflete a cultura e os dialetos da Bahia. O Brasil é muito rico em dialetos, né? Então, se a gente pode não entender vários termos que o Jorge Amado cita nos livros. Então, em contrapartida, isso tem uma vantagem, que ele dá autenticidade e transmite uma atmosfera de realidade ao romance, né? Aproximando os leitores das vidas dos personagens de suas realidades. Nós já falamos, mas eu vou repetir os temas abordados pelos capitães na obra do Jorge Amado. Então, rapidamente: marginalização e pobreza, infância marginalizada, né? A infância podemos falar que a infância desses personagens é roubada pela pobreza e a falta de um suporte adequado que pudesse apoiar o crescimento dessas crianças. Então eles são forçados a amadurecer prematuramente e a tomar decisões difíceis que finalmente permitem a sua sobrevivência. Na exploração infantil, os Capitães de Areia são envolvidos em atividades criminosas, furtos, pequenos delitos, mas sempre eles fazendo isso para sobrevivência. E tem sempre aquele que se beneficia dos menores, fazendo a receptação desses furtos. Solidariedade e amizade é interessante porque, apesar da convivência, da situação e da condição muito difícil de sobrevivência deles, eles são extremamente solidários um com o outro. Formam, então, realmente uma comunidade sólida e que tem lá os seus valores, né, finalmente.
A religião e a espiritualidade, como em toda obra quase toda obra de Jorge Amado, né, ele tem um personagem que trata desse tema. O Boa Vida, por exemplo, ele já falamos que ele é ligado com a religião, e eles exploram bastante o sincretismo religioso, a ponto de que do grupo estava doente, então eles apelam, seja para o candomblé lá da Bahia, e seja para a religião na figura do padre, que a gente já falou. Esses capitães de areia são muito resistentes e são lutadores. Eles finalmente desafiam as expectativas impostas pela sociedade e estão sempre encontrando maneiras de superar aquelas circunstâncias extremamente desagradáveis. Eu vou citar agora algumas obras que são similares a esses temas e a essa obra do Jorge Amado. Ratos e Homens, de John Steinbeck, Oliver Twist, de Charles Dickens. Esse é um clássico da literatura inglesa, alguns de vocês já devem ter lido essa obra. E principalmente o protagonista Oliver Twist, que enfrenta a exploração infantil e as dificuldades que um jovem sem suporte encontra na Inglaterra nesse tempo. O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, é uma obra brasileira, é um diário autobiográfico que um dia vocês vão ver aqui no canal, e que retrata a vida de uma mulher negra e pobre vivendo numa favela de São Paulo. Então esse é muito interessante, esse livro aqui. Por último, As Crianças da Rua Tenório, de Josué Guimarães. Não li ainda, mas ela foca também num grupo de crianças pobres e desfavorecidas que vivem num cortiço. Então é bem similar o tema. Essas obras apresentam perspectivas únicas sobre lutas, desafios enfrentados pelos personagens marginalizados e oferecem uma visão profunda da condição humana e também como é difícil e como é complexo, como são difíceis e complexas as relações sociais. Gostei muito, me impressionou bastante a ligação de amizade e camaradagem entre os capitães de areia. E eles dão muita importância às relações interpessoais e se ajudam quando necessário. A narrativa consegue transportar os leitores às ruas de Salvador, então permite conhecer intimamente a vida da cidade nessa época. A exploração da cultura e do dialeto baiano já falei isso, dá uma autenticidade à obra. Ela aborda questões sociais, como a exploração infantil. A pobreza e a desigualdade aborda de uma maneira bem crua. Então é muito impactante e vale a pena a gente refletir sobre isso. Alguns pontos negativos da crítica, basicamente, o enredo pode desagradar alguns leitores pelo fato de ser sombrio, de ser triste. Não é uma obra alegre, não é uma comedinha americana, é uma obra triste. Pode perturbar alguns leitores porque ele trata de exploração infantil, violência, então pode não ser adequado a alguns leitores. A linguagem coloquial, e o uso do regionalismo pode criar alguma barreira de entendimento da obra. No meu caso, não foi muito complicado, né? Eu li no Kindle e lá tinha um dicionário, até um dicionário disponível que você pode consultar em caso de dúvidas. E alguns conflitos para terminar esses lados desafiadores, vamos chamar assim, para não chamar de negativo,
é a falta de resolução de alguns conflitos. Isso deixa a gente um pouco confuso, mas permite que a gente interprete também, né? E sempre lembrando, pontos positivos e negativos variam conforme o leitor. Pode ser, vocês podem ou não concordar com isso que eu falei. Tá? Essa obra é indicada para um público muito diversificado e pode incluir adolescentes e adultos interessados em literatura social, realista e com temas que abordam essas questões sociais e humanas que a gente já falou. Ele, portanto, acho que os adolescentes maduros e adultos que buscam uma leitura envolvente podem se interessar por essa obra. Jorge Amado foi um escritor brasileiro baiano, nasceu em 1912 e morreu em 2001. E os seus romances sempre abordam a cultura nordestina e abordam também as questões sociais. Principais obras, eu acho que grande maioria conhece, foram objetos de filme, de séries de televisão. Então, por exemplo, Gabriela Cravo e Canela, eu não vou falar, não precisa. Dona Flor e seus dois maridos, um pouco menos conhecido, mas é uma comédia sobre uma mulher que convive com dois maridos, um morto e um vivo. A Tieta do Agreste, essa história foi até, inclusive, objeto de novela. A Tenda dos Milagres é bem interessante, aborda muito profundamente questões raciais e culturais. Recomendo Tenda dos Milagres. Algumas citações e frases marcantes dos Capitães de Areia. Eu lembro sempre, essas citações servem para você verificar, então, a linguagem, como que a linguagem é apresentada ao leitor. Então, eles eram apenas crianças, mas pareciam duros homens amadurecidos pelos anos, pela luta e pelo sofrimento. Nada nos ensina. As escolas são as próprias ruas. Profundo isso, hein? Era um tempo estranho, doloroso, confuso, de descobertas e paixões, de revolta contra tudo e contra todos. Contra a vida que apenas começava, contra a pobreza, a falta de conforto, a segurança, contra a tristeza e contra a injustiça. Então, acho que essas situações refletem bem a insatisfação e a condição de vida e a espiritualidade desse pessoal dos Capitães da Areia. Então, depois de tudo, vale a pena essa obra, ela explora todos esses temas que a gente já abordou com vocês e principalmente ela foca, vou repetir porque é importante, ela foca sobre a infância esquecida, negligenciada e a complexidade das relações humanas. Existe um filme, Os Capitães da Areia, que foi adaptado para o cinema em 2011. O filme recebeu o mesmo nome da obra literária e foi dirigido por Cecília Amado, que é a neta do autor. A adaptação busca captar a essência desses personagens, lógico, com uma velocidade diferente, muito mais dinâmico, mas também mais superficial, mais dinâmica e mais superficial, obviamente. Então ela oferece ele dá um bom apanhado sobre a obra. Para mim não substitui a leitura. Alguns de vocês podem achar que substitui. Assisti e gostei. Pronto. Agora, aquele famoso encerramento, onde a gente pede para vocês que se inscrevam no canal,
Se gostam do assunto tratado, aqui serão várias resenhas completas, serão desenvolvidas junto com você nesse colóquio, nessa troca de ideias. Um dia nós vamos fazer isso de uma maneira interativa. Por enquanto nós estamos aprendendo, o canal está avançando, mas a gente promete que teremos surpresas logo logo. E as sugestões de vocês e comentários sempre serão bem-vindos e respondidos. Se vocês gostaram, não se esqueçam de inscrever-se no canal, novamente estou pedindo, de dar aquele famoso like e merecido like, clicar no sininho de notificações e compartilhar com seus amigos e com suas redes sociais. Até o próximo vídeo do canal Livros e Ideia. Até lá!